Pai, conforme seja feita a tua vontade. Nós estamos aqui pronto para receber, Pai. Nós somos servo humilde para receber o que vem de ti. Nos faz vaso novo, obediente e temente a ti. É isso que nós queremos, aprender mais e mais de ti, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diga: amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém? Oh, glória. Queridos, eu quero nessa noite ministrar algo da paz de Deus. Serei bem breve, meu objetivo. O livro do profeta messiânico, capítulo 49, verso de número 15. Aleluia, Jesus. Profeta Isaías 49, viu? Profeta Isaías 49 e o verso de número 15. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Nós iremos afrasearmos com Mateus 7, verso de número 9. Vamos ler primeiro Isaías 49, 15. Quem encontrou, diga amém. Oh, glória. Diz assim a palavra de Deus. Isaías 49, 15. Amém, queridos? Pode uma mulher esquecer de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do seu filho, do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eu vou repetir mais uma vez. Pode uma mulher esquecer tanto do filho que amamentou, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Vamos levar lá para Mateus, no capítulo 7, o verso de número 9. O que é que diz? Aleluia. O qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, quanto mais quem? Vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhes pedirem. Aleluia, Jesus. Senta em nome de Jesus, glorificando o nome do Pai. Aleluia. Queridos, nós estamos vivendo em um tempo, eu acredito, eu creio assim, nós estamos vivendo um tempo de um renovo. Eu sempre falo que há uma época nas nossas vidas, se nós estivermos realmente atento ao agir de Deus, nós vamos perceber isso. Eu lembro na minha caminhada, lá no início da minha fé, eu ainda sou um novo convertido, quero sempre me achar um novo convertido, não que eu seja um veterano do Evangelho, mas para mim todos os dias eu sou novato nesse negócio aqui, que é bom. Mas quando Deus ele me resgatou, quando Ele começou o propósito dele na minha vida, de me tornar um ministro da sua palavra, Deus ele me usava, como falou o pastor Leandro, do jeito dele, da maneira dele naquele tempo. E quando eu cheguei, eu vou confessar isso, viu, pastor Leandro? Não é para a tua glória não, tá? É para o nome de Deus ser glorificado. Quando eu cheguei do ministério a qual nós nascemos, o pastor Leandro já estava lá, né? Já tinha alguns meses na minha frente. Mesmo, né?
E aí eu confesso que quando eu cheguei eu era, né, conhecia nada, como eu já falei aqui, eu só sabia falar um versículo da Bíblia, o Senhor, né? Assim te diz o Senhor, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, não saía disso. E aí quando eu cheguei eu já tinha experiência com rádio e tal. E aí eu fui fazer rádio com os meninos. Só que aí eu via o pastor Leandro fazendo rádio, via os outros fazendo rádio. E eu ali comigo eu dizia assim: rapaz, esses homens decolam. Um dia eu quero poder pregar igual o pastor Leandro, né? Ele conhecia muita Bíblia, sabe? Aí eu guardava aquilo ali, sabe, irmãos? Aí o tempo foi passando. E há uma época, há um tempo, como diz a palavra de Deus, há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1, sabe, Salomão ele escreveu isso. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então, quando o Senhor ele me resgatou ali, havia um tempo de Deus que estava iniciando na minha vida. E aos poucos, Deus ele vai capacitando. Eu quero ministrar nessa noite sobre a sua vida esse tempo de Deus, esse propósito de Deus, que ele possa se cumprir também na sua vida. Eu creio que você não está aqui à toa, você não está aqui em vão. Deus ele tem um propósito. E há um tempo para todas as coisas, amém, irmãos? Quem crê nos propósitos de Deus? Eu estou ministrando nessa noite aqui para profetas, para profetisas, para missionários, para levitas, para pregadores da palavra de Deus. Basta você estar atento ao que Deus ele faz em cada época da sua vida, do seu ministério, porque todos nós temos um ministério. Aí, pastor Leandro, o que acontece? Eu naquele tempo, Deus me usava dessa maneira e tal, e aos poucos as coisas foram acontecendo, foi fluindo, até que eu entendi que Deus ele nos usa como Ele quer, quando Ele quer, e Ele usa quem Ele quer. Aí quando eu comecei a entender isso, irmão, eu comecei a entender que Deus ele queria me usar do jeito dele, no tempo dele. Aí eu comecei a ficar atento ao que Deus ele tinha já estabelecido para o meu ministério. Eu via muita revelação, eu via muita profecia, e eu achava maneiro, eu achava legal, eu achava bonito, sabe, que às vezes dava certo, às vezes, né, pastor? Aí eu disse: mas Senhor, e eu? Aí disse: não, eu vou te usar de jeito diferente, eu vou te usar aqui com outro mistério. Eu vou te dar o dom da palavra para tu poder pregar, e quando tu fizer o apelo, vidas poderem ser confrontadas e poder vir aos pés do meu filho Jesus. E eu louvo a Deus porque Deus ele me deu esse ministério, ele me deu o dom da palavra. Eu creio em revelação, eu creio em profecia, mas para mim o principal é a palavra, porque ela revela, ela também é uma palavra profética. Ela cura, ela transforma, ela salva, ela faz tudo, irmão. Sabe, aí Deus pegou tudo num pacote só e pela misericórdia me entregou. Aí bem, aí o Senhor ele vem fazendo as mudanças, sabe? E aí Paulo ele vem com a palavra dizendo que quando ele era menino, ele agia como menino. Só que aí o tempo passou, ele amadureceu. Ele o que, igreja? Ele amadureceu. Ele se tornou homem e agora ele passou a agir como homem. Pessoa madura, pessoa sábia. E eu acredito que é exatamente isso que Deus ele faz com a sua igreja. Não igreja templo, não igreja parede, igreja física, espiritual. É isso que ele faz exatamente comigo e com você. O tempo vai passando e os propósitos de Deus vai acontecendo. E nós como igreja precisamos estar atentos. Mas para quê, pastor? Para que a gente também possa amadurecer. Então o que está faltando para a igreja nos dias de hoje é amadurecimento. Eu estou ministrando aqui para homens e mulheres que lá atrás o Pai, o Deus que te escolheu, Ele não olhou para os seus defeitos, Ele não olhou para as suas limitações,
Ele não se importou quando as pessoas lá fora te rejeitaram, te excluíram, não viram em você uma capacidade, mas mesmo assim Ele te pegou, Ele te escolheu, Ele te levantou, Ele te separou, e Ele te deu as nações por profeta. Aleluia! Só que aí muitos ainda não entenderam. Por quê? Porque não amadureceram. Ainda se comportam como crianças. Tudo bem que a Bíblia fala que nós devemos fazer diante do Pai como criança, mas como criança na inocência. Sabe, irmãos? Como criança na dependência, porque a criança, ela é totalmente dependente do pai. Se eu pegar o meu neto aqui agora e trouxer ele para cá, em um dado momento ele vai sentir falta da mãe. E por mais que eu seja o pai de criação e o avô, mas ele não vai querer estar perto de mim, ele vai correr para a mãe, porque ele vê na mãe dele a mãe e o pai. Então, como criança na dependência de Deus, não como criança ao ponto de se comportar de maneira que não agrada ao Pai. É tempo da igreja amadurecer e entender que os tempos, as estações, as horas, elas mudam, sim ou não? A palavra de Deus se renova, sim ou não? Então em nós, como igreja, precisa haver mudança, para pior ou para melhor. É chegado um tempo que a igreja do Senhor precisa amadurecer. E eu confesso para vocês que isso tem acontecido exatamente comigo. Talvez aqui uns dias você não vai mais me ver gritando tanto, glória a Deus, porque aí eu não vou ficar mais rouco, aí eu não vou gastar mais tanto dinheiro com mel, com medicamento. Mas Deus, Ele tem falado muito ao meu coração, irmãos, que não é por gritar, não é por pular, não é por rodopiar, porque a palavra de Deus está escrita que o que cura e o que liberta é a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você não será liberto pelo grito, pelo pulo, pelo rodopiar, pelo muito falar. Você vai ser liberto porque a verdade vai ser colocada diante de você. E você vai conhecer a verdade, e a verdade é a palavra. Está escrito que quando nós temos um encontro com Cristo, nova criatura somos, sim ou não? Sim ou não? Eis que as coisas velhas já se, e tudo se fez, mas essa palavra ainda precisa acontecer na vida de muita igreja. Não é muita igreja templo, não é muita igreja parede, não é muita igreja ministério, não. Eu estou falando de mim, estou falando de você. As coisas precisam se renovar em nossa vida. As mazelas precisam ser retiradas de dentro de nós. Quantas pessoas estão aqui na igreja servindo a Deus, mas que ainda carregam mazelas do passado, mas que ainda dão espaço para que mazelas do presente os consumam e os adoeçam. Como igreja, nós precisamos entender que há padrões que a palavra de Deus estabelece para a sua igreja, e que esses padrões não podem ser quebrados. Se eu quero ser igreja, eu preciso me submeter aos padrões que Cristo estabeleceu para a sua igreja. Aleluia! E Deus tem falado muito, pastor Leandro, ao meu coração, que está se aproximando um tempo difícil, um tempo de lágrimas, um tempo de dor, um tempo de choro. E aí, irmãos, se nós não mudarmos o nosso pensamento e o nosso entendimento, nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer.
O cumprimento das profecias já está acontecendo, já chegou o tempo. É daqui para pior. Pegue uma criança, coloque essa criança em situação de sufoco, de perigo. Pegue essa criança e coloca ela em uma situação difícil para ela. Ela vai correr para os braços de quem? De quem? Me ajuda, igreja. De quem? Do pai. Sim ou não? Sim ou não? Ela vai correr, pastor Leandro, para os braços do pai. Então não é diferente, irmãos. E para nós entendermos o que Deus quer falar nesta noite, chegou um tempo. Eu já preguei muito sobre servidão, mas é chegado um tempo que nós agora não podemos mais estar dentro da igreja porque somos servos de Deus. Às vezes, eu acho que até hoje ainda tem, eu vou mudar depois isso. Acho que tem lá no perfil do meu Facebook: Pastor Francel Santos, servo de Deus. Eu não quero mais ser servo, eu agora quero ser filho. Porque quando o tempo difícil chegar na minha vida, eu vou correr para os braços do meu pai. Quando o dia mal bater na minha porta, eu vou correr para os braços do meu pai. Quando o tempo de aflição e angústia vier sobre a minha família, eu vou correr para o meu pai. Porque como servo, em algum momento na nossa vida, nós olhamos para Deus e colocamos Deus na parede e dizemos: Deus, ou o Senhor faz, ou o Senhor me dá, ou o Senhor me entrega, ou eu deixo de te ser, ou eu deixo de servir. Quantos já passaram por essa igreja, se posicionaram nessa igreja, foram obreiros, consagrados, separados, a promessa, o propósito começou a se cumprir na sua vida, mas porque eram servos, em algum momento entenderam que deixando de servir e voltar para o mundo seria a solução dos seus problemas, seria a solução, e deixaram de servir. Igreja, nós não precisamos servir para conquistar algo de Deus, porque Ele, como Pai, já nos fez herdeiros. Você não está entendendo? É porque às vezes, irmãos, por falta de sabedoria e de entendimento, a gente acha que por fazer mais, Deus vai nos dar mais e vai dar menos para o pastor Leandro, porque eu fiz mais. Em algum momento nós vamos achar que é pelo servir que Deus vai entregar. Não, não é. Chegou um tempo que nós precisamos renovar o nosso entendimento e olhar para Deus e entender: Ele é Deus sim, Ele é Senhor sim, mas Ele é meu Pai. E como o Pai que me ama, ainda que eu esteja errado, Ele vai estar do meu lado quando eu dizer: Pai, me ajuda. Pai, eu estou precisando de Ti. Pai, me socorre. Chegou um tempo que precisamos olhar e nos colocar diante de Deus como filhos, sermos filhos obedientes. Deixaremos de ser servo? Sim ou não? Sim ou não? Não. Olha o que a palavra de Deus fala acerca do pai e os dois filhos daquela vinha. O pai chegou para o filho e disse: ô filho, vai lá na minha vinha e cuida dela. E o filho disse: não, pai, eu não vou. O pai estava pedindo para que o filho servisse. Sim ou não? Quando nos fazemos filhos, não deixamos de ser servos. Filho, vai me servir na vinha? Ele disse: não, pai, eu não vou. E ele chega para o outro e diz: ô filho, já falei com o teu irmão, pedi para ele me servir lá na vinha e ele não foi.
disse que não vai, mas tu vai me servir lá, filho? Aí o outro filho foi e disse: eu vou, papai, deixa que eu vou. Mas a palavra de Deus diz que aquele que falou que ia não foi, mas aquele que desobedeceu, se arrependeu, voltou atrás e disse: como filho, eu vou servir o meu pai. Aleluia. Então não estou aqui tirando nem anulando o mérito, irmãos, e o valor de ser servo, não. Mas quando nós nos fazemos filhos, aleluia, nós não deixamos de ser servo. E a palavra que Deus propôs ao meu coração nessa noite, Ele me deu um tema e disse: reconhecendo a paternidade e o amor de Deus. Se nós, como filhos, reconhecermos a paternidade de Deus e o amor de Deus para com a nossa vida, irmãos, escuta o que eu estou te dizendo. Está vindo um tempo difícil por aí. Hoje eu estava conversando com a pastora mais cedo, e ela me mostrou um vídeo que alguns anos atrás eu estava falando na calçada, estava trazendo a palavra de ensinamento, pastor Leandro, na calçada de minha casa para algumas lideranças. E eu falava acerca sobre um tempo que se aproximava de uma nova ordem mundial. Eu falava acerca de um tempo que se aproximava de muita dor, aonde o mundo inteiro ia se voltar para um único líder nessa terra. E isso já começou a acontecer. As nações começaram já a viver esse projeto maligno e diabólico, aonde colocarão o poder sobre um homem nessa terra. Mas é cumprimento da palavra de Deus, está escrito. E esse tempo, quando vier, vai ser um tempo onde nós iremos sofrer. Nós já estamos vivendo já os sinais dos últimos dias. O começo das dores já começou. E a verdade é, irmãos, que como filho, no momento da dor e da dificuldade, diga para o irmão que está do seu lado: você não vai se perder. Você vai saber para onde ir. Você vai saber o caminho da casa de um pai que te ama. Aleluia. Chegou um tempo da igreja entender que além de Deus e Senhor, Ele é Pai. E como Pai, Ele nos ama. E Ele vai estar sempre de braços abertos para nos receber. Ele vai estar esperando por você que se afastou, por você jovem que hoje veio para a igreja, mas talvez chegou aqui perdido e não entendeu nada ainda do que está fazendo aqui. Mas eu quero dizer para vocês que tem um Pai que está de braços abertos esperando por você. E não importa o erro que você cometeu, não importa o que você fez, Ele está na porta te esperando. E quando Ele te avistar, Ele vai correr em tua direção. Não vai ser você que vai correr até Ele, é Ele que vai correr até você para te abraçar e para dizer: vamos fazer festa. Coloca a melhor roupa, coloca o anel, calça os pés dele, chama a vizinhança, porque é tempo de festa. O meu filho estava perdido, mas ele foi encontrado. Aleluia. Foi exatamente isso que aconteceu com o filho pródigo. Ele tinha todo o cuidado e zelo do pai. Ele tinha todo o amor do pai. Não faltava nada para ele. Mas ele disse: dá a parte que me interessa, dá parte da minha herança. Eu vou me embora. Tem muitos filhos hoje se comportando como filho pródigo, pegando a sua herança e jogando no mato. Ei, não jogue a sua herdade no mato. Ela não tem preço, ela não tem valor, porque Deus, para te tornar herdeiro, Ele teve que dar o seu único filho. O filho que Ele tanto amou, está escrito, porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho, para que todo que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não sei se você está entendendo, meu filho, mas essa vida eterna, ela não foi comprada com dinheiro. Essa herança não foi comprada por valor. Essa herança foi comprada com sangue na cruz do Calvário. Um sangue inocente, um sangue justo. Aleluia. Que não tinha pecado, mas ele veio. E quando ele sentiu medo, quando ele, como Deus, viu os pregos cravando em suas mãos, quando ele, como Deus, lá no jardim do Getsemane, ele sentiu as dores da coroa sendo cravada na sua cabeça. Ele, como Deus, lá no Getsemane, ele sentiu as dores do chicote em suas costas. Ele lá no Getsemane, como Deus, pastor Leandro, ele sentiu o peso da cruz. Ele viu a humilhação, ele viu a rejeição. E ele, como homem, ele sentiu medo, ele chorou, mas a oração dele foi: Abba, Pai, tudo tu pode fazer, se possível tira de mim esta hora de sofrimento, porque eu não vou suportar. Mas logo em seguida ele entendeu, pastor Leandro, que nós seríamos adotados por Deus, que nós seríamos feitos filhos de Deus. Então é aí que Jesus se coloca de pé e diz: mas que seja feito a tua vontade e não a minha. E sabe qual foi a vontade do Pai? Foi que o seu filho amado morresse por amor de mim, por amor de você. E hoje nós somos feitos filhos de Deus. Só quem é filho do Pai levanta a mão para o céu, abre essa boca para adorar Ele. Aleluia. Diga para o irmão que está ao seu lado e diga: não olhe para Ele apenas como Deus ou como seu Senhor. Reconheça a paternidade dEle na sua vida. Se a gente reconhecer a paternidade de Deus, nós vamos ser filhos melhores, vamos ser servos melhores, vamos ser crentes melhores. Sabe por quê, irmãos? Meu pai já não se encontra mais no meio de nós. Eu tive uma infância muito frustrada, porque o meu pai, ele nos largou cedo. Aos 3 anos de idade eu vim embora de São Paulo. Mas a minha mãe, grávida da minha irmã, hoje ela está aniversariando, 16 anos. Não, estou brincando. Hoje é 16, né? Estou trocando a data pela idade. Hoje é 16, né? Ela está aniversariando hoje. E aí quando a gente veio de São Paulo para cá, muito novo, a minha infância foi longe. Eu não tive pai para me criar. Eu fui cuidado pela minha avó Raimunda, está ali ela. Deus abençoe, eu sou pastor da minha avó. Aleluia. Foi quem me criou. Dei muito trabalho para ela, pensa. Se eu for contar o meu testemunho, eu acho que ela ainda não tem fé para suportar, ela se desvia. Eu dei muito trabalho, pastor Leandro, viu? Eu inventei tomar conta de um bar para ela, eu sei que a bebida todinha enchi de água. Aí quando eu quebrei, eu saí fora. Mas Deus perdoou, vó. Não lembra não. Eu dei muito trabalho. Aí eu não cresci, irmão, com o pai. Eu vim ter contato com meu pai, aproximação com meu pai aos 14 anos, porque conheci a pastora Cátia na época, muito novo, 14 anos, mas já meu abençoado, né? E aí já 14 para 15 anos, acabei engravidando a pastora do Júnior, né? E aí eu vi que o negócio ia apertar e eu corri para poder buscar ter um relacionamento com meu pai. Comecei a trabalhar com meu pai aos 14 anos de idade. Mas eu não tive uma infância com ele presente, porque o nosso relacionamento foi muito conturbado. Mas sempre que o meu pai dizia assim: tá onde? Tá fazendo o quê? Na hora que o caldo engrossava em casa, a minha avó e a minha mãe ligavam para meu pai logo vinha e me aplicava um castigo. E ali eu obedecia o meu pai.
Eu temia ao meu pai. Quando eu vou ligar para o teu pai. Por quê? Porque eu reconhecia a paternidade dele na minha vida. Ainda que ele não tivesse me criado, ainda que ele não tivesse me educado, mas eu reconhecia a paternidade dele na minha vida. Então eu tinha temor, eu tinha obediência. E não é diferente na sua vida. Você que ainda tem o seu pai, fala para mim, aonde você estiver, se o seu pai te ligar e dizer, vem aqui, você vai ou não vai? Se ele disser, faz isso, tu faz ou não faz? E ainda que você esteja longe dele, se você for colocado em uma situação para agir de uma forma aonde você sabe que ele não vai se agradar, você vai acabar não fazendo, porque você vai dizer, se o meu pai souber disso, ele não vai gostar. É assim ou não? Por que conseguimos honrar o nosso pai na terra e não conseguimos honrar o nosso pai no céu? Simples. Porque nós olhamos para o nosso pai terreno e nós reconhecemos a paternidade nele. E nós olhamos para o nosso pai no céu e só lembramos que ele é Deus e Senhor. Então chegou um tempo da igreja reconhecer a paternidade de Deus na sua vida. Se reconhecermos Deus como nosso pai, porque ele é o nosso pai, aleluia, nós vamos entender que esse pai, ele é muito melhor do que esse que está na terra. Ainda que você ame o seu pai, eu amo meu pai, mas eu não posso colocar o amor que eu tinha pelo meu pai, o carinho que eu tinha pelo meu pai, mesmo ele não me criando. Eu não posso colocar esse amor acima do amor que eu hoje tenho que ter pelo meu pai, que é Deus. Então eu quero dizer para você nessa noite, meu filho, que talvez eu hoje não tenho mais pai. Talvez tenha alguém no nosso meio também que não tem pai. Mas diga para o irmão que está do seu lado, diga, quem disse que você é órfão? Só porque você não tem pai na terra, existe um pai no céu que substitui e te dá tudo em dobro. Aleluia, não sei se você está entendendo. E aí eu comecei a reconhecer a paternidade de Deus na minha vida de algumas semanas para cá. Por isso que eu falei para você acerca do início do meu ministério pastoral. Naquele tempo eu pregava de um jeito, pastor Leandro. Quando eu lembro que eu vendia vassoura por R$33, me dá uma vergonha, irmão. Não acho graça não, porque o negócio é sério. Não acho graça não, irmão. Quando eu vendi um saquinho de picolé cheio de sal por 23. Irmão, perdoa eu, irmão. Eu ainda não tinha um pai para me ensinar. Aí só depois o pai foi me ensinando, pastor. E aí quando eu comecei a reconhecer a paternidade do pai, irmão, de algumas semanas para cá, eu comecei muito a olhar para a minha vida também, pessoal. Porque hoje eu vivo um conflito dentro de casa com os meus filhos. Porque por mais que a gente pregue, por mais que a gente ensine, por mais que nós nos voltemos para aquilo que Deus nos ordenou nessa terra, e hoje a gente cuida de jovens, como estamos agora prestes a viver uma conferência que vai ser uma bênção, irmãos, para esses jovens. Como eu queria que meus filhos estivessem no meio, como eu queria que meus filhos pudessem participar, como eu queria que os meus filhos pudessem reconhecer essa paternidade. Não me vê apenas como provedor. Por mais que diga, pai, eu te amo, eu sei que eles me amam, do jeito deles, no entendimento deles, do jeito que eles acham que é amor. Mas eu creio que é um tempo determinado. Eu falei sobre isso aqui agora há pouco. E eu creio que logo, logo, em nome de Jesus, eu vou ver meus filhos servindo a Deus. Você está por fora, meu filho. Se você acha que o pastor Françoel é um pastor bom demais, outros dizem que é besta demais, Deus está trabalhando para levantar o pastor Françoel Santos Cunha Júnior. Esse para arrancar um sorriso dele, meu filho, é osso. Mas eu creio que a promessa de Deus é que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu vou lutar, irmãos, porque nós precisamos lutar. Não adianta apenas a gente reconhecer a paternidade de Deus na nossa vida, quando nós também precisamos entender que precisamos fazer com que os nossos filhos reconheçam também, aqui nesta terra, a nossa paternidade sobre eles.
Porque quando nós carregamos um sentimento de reconhecimento de pai, nós carregamos sentimentos de obediência, de temor, de tremor, de gratidão. Então chegou o tempo que a igreja precisa viver esse momento. Porque quando o dia mau chegar, quando o dia ruim chegar, você vai olhar em sua volta e você vai dizer: eu não tenho amigos, eu não tenho parentes. Ainda que a sua mãe, que te amamentou, esqueça de você. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga: mas tem um pai que nunca te esquecerá. Aleluia. Sabe o que eu vejo nesse versículo, irmão? Eu vejo aqui nesse versículo, nesse tempo, pastor, Antigo Testamento, Deus se revelando como um pai de amor. Porque aqui ele aplica o amor, o zelo, o cuidado, a autoproteção, geralmente parte da mãe. Sim ou não? Sim ou não? Geralmente é a mãe que quebra as forças. Lá em casa, meu amigo, a briga é grande. Quando eu chego para poder botar um freio, parece que ela vai do outro lado e acelera só mais um pouquinho. Sabe, irmãos? Mas o zelo, o amor, o cuidado, a autoproteção, esse sentimento, irmãos, vem da mulher, da mãe. Mas aí Deus vem dizendo assim, ó: ô filho, mas ela não vai te amar mais do que eu, porque ela pode se esquecer de ti, mas eu nunca vou te esquecer. Porque a paternidade não se refere somente ao pai, amém? A paternidade, ela também é responsabilidade da mãe. Hoje eu falei isso com a diaconisa Ana Paula lá na loja. Nós estávamos conversando acerca dos jovens, e eu falava acerca dela e da irmã Letícia, que ela faz o papel de pai e mãe. Então a paternidade não requer só do pai, só do homem, da mulher também. E aí Deus, ele vem no Antigo Testamento dizendo, ó: a mãe que amamenta, por que ele diz assim? A mãe que amamentou o seu filho, ele vai dizer assim, ó: o filho do seu ventre. Irmãos, você há de concordar comigo, é muito difícil a mãe que gera um filho no seu ventre, que cuida, que amamenta, que zela, é muito difícil ela esquecer. Sim ou não? Sim ou não? Mas Deus está dizendo: se isso acontecer, filho, eu vou estar do teu lado, porque eu não vou esquecer de você nunca. Aí ele vem no Novo Testamento confirmando esse amor, lá em Mateus 7. Quando ele, através de Jesus, ele vai pegar e vai dizer: qual dentre vós, 7:8. Vamos, meu filho. Quando vocês decidirem, eu vou ler 7:8. Pois todo que pede, recebe, busca. Esse momento aqui para você entender, Jesus, ele estava repreendendo os escribas, os doutores da lei que conheciam bem a palavra. Aí no 7, no 9, ele vai e diz assim, ó: ou qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Passa. Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, pois sendo o quê? Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Aí aqui ele revela quem ele é na nossa vida. Quanto mais o vosso, olha o que é que Jesus está falando aqui, meu filho. Olha a revelação dessa palavra e guarda. Aqui eu vou terminar. Ele poderia dizer: quanto mais o meu pai, sim ou não? Sim ou não? Mas ele não trouxe a paternidade de Deus para ele. Ele trouxe a paternidade de Deus para todos nós. Quem era a nação eleita? Quem era a nação santa? Quem era o povo escolhido? A nação de Israel. Amém?
Aí a palavra diz assim através de João: ele veio para os seus e os seus não o receberam. Aí naquele momento, Jesus ele poderia ter feito o quê? Pai, os israelitas não me receberam, me rejeitaram, me humilharam, me crucificaram, me mataram. Eu vou voltar, Pai, para o meu lugar. Eu vou voltar para o meu trono, eu vou voltar para o meu reino. Eu sou príncipe, não vou ficar nesse lugar de humilhação. Mas sabe o que ele fez? Ele disse: João, escreve aí: mas todos, quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu vou baixar o nível para você entender. Deus, quando eu e você escolhemos estar debaixo da proteção dEle e escolhermos Ele como Senhor e Salvador de nossa vida, Ele disse: ei, você não vai ser servo, você vai ser filho. Filho, nós somos filhos, e como filhos que somos, o Pai que está no céu nos dará boas coisas, mas para aqueles que os pedirem. Onde estão os filhos de Deus nesta noite? Levanta a mão para o céu, abre essa boca e adora a Ele, aplaude e glorifica o seu nome. Aleluia. Fica de pé, filho. Fecha teus olhos, filho. Diga: a partir de hoje. Diga: a partir de hoje. A partir de hoje não serei só servo. A partir de hoje serei filho. Diga: a partir de hoje reconhecerei a paternidade de Deus na minha vida. Olhe para cá. A partir de hoje nós vamos trabalhar isso em nós. Amém? A partir de hoje eu profetizo em nome de Jesus que essa igreja, que esse ministério vai viver um tempo de intimidade com Deus, um tempo de comunhão com Deus, um tempo de um novo avivamento com Deus, aonde não iremos olhar para o céu e ver apenas um Deus e Senhor. Nós iremos ver em primeiro lugar um Pai que nos ama, um Pai que nos cuida. Eu estava conversando com a pastora esses dias e ela falou algo para mim interessante. Ela disse: você lembra, pastor, da oração que Jesus nos ensinou? Eu disse: lembro. Como que começa? Quando você vai orar, pastor, como que você ora? Eu digo: Senhor, meu Deus, meu Pai, te peço perdão. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço. Mas como Jesus nos ensinou? Pai, Ele não está tirando o senhorio de Deus. Ele não está tirando o senhorio de Deus. Mas Ele está nos aproximando mais do Pai. Ele está dizendo: Pai nosso que está no céu. Quando você vai pedir alguma coisa ao seu pai aqui na terra, ou à sua mãe aqui na terra, como que você chega? Senhor, Tu é poderoso, Tu é santo, Pai, me dá isso. É assim? Como que é, Raiz, que tu chega na tua mãe? Tem os meninos, essa juventude nos surpreende. A minha filha, rapaz, se ela chegar para mim me alisando muito, me abraçando muito, eu sei que logo em seguida vem uma facada. Mas Deus vai trabalhar isso. Mas o que Deus, Ele espera de mim e de você é o nosso reconhecimento de paternidade. Porque quando nós reconhecemos a paternidade de Deus, as barreiras caem. Irmão, eu saí de casa, vai fazer 20 anos, filha? 20 anos, 19 anos de casado, enrolado. 19 anos que você me tirou da casa da minha mãe quando eu era de menor.
Hã? Vai fazer 20 anos? Ô, glória. Você já me suportou isso tudo. 20 anos, irmão. Mas quando eu chego na casa da minha mãe, eu vou direto para a panela. A minha mãe hoje é minha mãe e meu pai, hein? Aí como ela me conhece, olha o tamanho do menino. Não acha graça não. Ela disse: se sente por aí, meu filho, desde que agora quem vai na panela sou eu. Ela morre de medo quando eu chego, esconde as panelas. Eu aceitei Jesus, irmão, por causa de uma janta que a minha irmã me prometeu. Fica para assistir o culto, que eu vou fazer uma janta gostosa. Eu vou ficar. Eu sempre gostei de comida, irmão. Eu entendo quando você não me convida para comer na sua casa, mas eu sou louco por comida. Eu saí de lá, tá com 20 anos. Mas, irmão, na hora que eu chego, parece que nada mudou, nada aconteceu. Sabe, irmão? É assim com você, sim ou não? Diaconisa Jane não sai lá da casa da irmã Irene, rapaz. Hein, Jacinta? Porque a gente se sente à vontade, sim ou não, na casa do Pai? Sim ou não? Sim ou não? A gente se sente acolhido, sim ou não? E se alguém vier reclamar comigo, como às vezes chega, tira a mão da panela e diz: saia fora, meu filho, é da minha mãe, é do meu pai, sai do meio. Você se sente dono da casa, sim ou não? Hã? É assim ou não é? Então diga para o irmão que está do seu lado: pois a partir de hoje você também vai se comportar desse mesmo jeito aqui na casa do Pai. Chega de tristeza, de timidez, de opressão. O Pai te conhece. Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Aleluia. Me ama. Quem quer vir para a casa do Pai hoje? É bem maior. Quem quer vir reconhecer a paternidade dele hoje? Imaginar. Pastor, eu servi até hoje só como servo. Hoje eu quero ser filho. Olha só. Só apenas o teu servo. Quero atrair. Quem vai se reconciliar hoje? Teu olhar de amor, Senhor. Cadê a primeira pessoa? Cadê a segunda? Eu venho a ti como um filho. Como um filho que te ama. Diga: tudo que eu quero. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Venha, porque o Pai está te chamando hoje. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Venha, o Pai está chamando você, venha. Eu quero estar na casa do venha. Pai. Reconhecendo, meu Pai. Reconhecendo tudo que eu sou é para ti. A paternidade de Deus. Só pra ti. Reconhecendo o amor de Deus. Reconhecendo a paternidade de Deus. Aleluia. Porque no quesito amor, Ele é Pai. Ainda que uma mãe que amamentou o seu filho esquecesse dele, todavia eu jamais me esquecerei de ti. Se é amor, Deus é Pai. Se é amor, Deus é Pai. No quesito provisão, se vós, sendo maus, sabe dar o que é bom aos vossos filhos, imagina o Pai que está no céu. Se é amor, Deus é Pai. Se é provisão, Deus é Pai. Aleluia. Eu sei que tem alguém aqui nessa noite que está precisando vir
para reconhecer a paternidade de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Irmãos, eu quero ministrar o que Deus propôs ao meu coração. Eu quero chamar a nossa liderança sobre esse altar aqui. Eu quero orar pela sua vida. Toda a liderança, vem para cá em nome de Jesus. Eu senti de Deus, pastor Leandro, chamar a nossa liderança para cá, porque nós vamos viver esse tempo de paternidade na nossa vida. Eu tenho buscado muito sobre isso. Pode vir para cá nossa liderança também aqui em nome de Jesus. Pode vir. Isso. Como foi ministrado nessa noite, sermos filhos, não deixamos de ser servos. Nós vamos orar por quem está se reconciliando e vamos orar pela nossa liderança. Que a nossa liderança, por meio dessa palavra, nessa noite, a partir de hoje, passam a viver isso dentro de vocês. Reconheçam a paternidade de Deus na vida de vocês. Reconheçam o amor de Deus na vida de vocês. Mais do que servo, vocês são filhos. Nós somos filhos. E como filhos que somos, vamos viver um tempo de avivamento poderoso. Nós vamos pedir e buscar e orar para que Deus arranque de vocês, para que o Pai arranque de vocês todas as mazelas. Ah, pastor, eu estou purificado. Irmãos, enquanto nós não reconhecermos a paternidade e o amor de Deus na nossa vida, nós vamos sempre trazer conosco alguma mágoa, alguma rapina, alguma coisa que nos trava diante de Deus. Mas a partir de hoje, diante do Pai, nada vai limitar vocês, nada vai travar vocês. Diante de Deus, diante do Senhor, vai existir sempre alguma coisa para nos limitar, para nos colocar um jugo, para nos acusar e dizer: tu não está digno. Mas como Pai, nós vamos pedir ao Pai e vamos permitir que o Pai faça isso na nossa vida, arranqueando as mágoas, as tristezas, as mazelas. E que a partir de hoje, sobre esse altar, o Espírito Santo ministre isso dentro de vocês. Que verdadeiramente haja avivamento. Pastor, unge eles. Que verdadeiramente haja avivamento. Muitas das vezes, irmãos, eu conheço muitas pessoas que há anos estão dentro da igreja, mas que não conseguiu perdoar alguém. Que estão anos dentro da igreja, mas que carrega mágoa de um irmão, não apenas da igreja, mas de um irmão de sangue. Não conseguiu liberar perdão para um pai, para uma mãe. E nós não vamos nos comportar como servos mais, vamos nos comportar como os filhos de Deus. E como filho que somos, nós iremos honrar o nosso Pai em tudo. Em tudo. Vai haver avivamento verdadeiro em nós. Vai haver intimidade em nós. Vai haver comunhão em nós com o nosso Pai. A partir de hoje o Espírito Santo, ele vai nos colocar uma unção nova e uma direção nova. Não somos povo oprimido, somos filhos de um Pai. E sabe qual é o desejo de todo pai, meu filho? É que em toda casa, pastora Kátia, haja harmonia, que em toda casa haja união. Sabe qual é o maior desejo do pai? É de ver os filhos unidos. Sabe quando o pai se alegra? Quando um filho cai e os outros irmãos se achegam para abraçar ele e dizer: te levanta, irmão, você não está só. E para vivermos isso dentro desse ministério, precisamos viver a partir da liderança. Eu peço a vocês, em nome de Jesus Cristo, reconheçam a paternidade do Pai na vida de vocês. Abracem mais, sorriam mais, ao invés de colocar uma cara carrancuda quando o seu dia não foi bem.
chega para o irmão e diz: irmão, ora por mim, porque hoje o meu dia não foi bom, e eu não quero destratar ninguém, eu não quero decepcionar o pai. Quando o irmão te decepcionar, irmão, quando o irmão te magoar, ao invés de você apedrejar e julgar o irmão, pelo amor de Deus, chama ele, conversa e diz: irmão, se eu errei, perdoa. Porque a palavra de Deus diz que um reino dividido não subsistirá, uma casa dividida não subsistirá. Precisamos comunhar, precisamos comungar, precisamos viver de uma só maneira, de uma só forma, de um só pensamento. Eu quero ministrar e pedir a vocês, em nome de Jesus, se policiem quanto a isso. Sejamos filhos, mas filhos de um pai que tem o controle de tudo em suas mãos e que não vai nos desamparar. Vamos viver esse relacionamento com Ele, irmãos, de intimidade, de comunhão. Vamos transmitir alegria para esse povo que vem quarta, sexta e domingo ocupar essas cadeiras. Eles vêm com problemas, como também nós vemos, mas nós entendemos um dia e escolhemos nos colocar diante dele para servir ele nessa terra. Então precisamos servir com perfeição, e só vamos servir com perfeição se formos diante dele como filhos. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, eu te peço nessa noite, Pai, Pai, que esse mesmo sentimento que o Senhor colocou em mim alguns dias atrás, que essa mesma chama que o Senhor acendeu dentro de mim alguns dias atrás, de poder buscar, Pai, um avivamento em Ti, mas de uma forma diferente. Ao longo desses anos, Senhor, eu te servi, Pai, achando, Pai, que era como eu achava que era, e não é, Senhor. O Senhor me deu um entendimento, o Senhor abriu a minha mente, o Senhor me fez reconhecer e entender que o Senhor é meu Pai. E como meu Pai que o Senhor cuida de mim, o Senhor vai sempre estar disposto a me proteger, a me guardar, a me livrar, Pai. Então que esse mesmo sentimento, esse mesmo entendimento, essa mesma unção que o Senhor colocou em mim, o Senhor coloque sobre a vida dessa liderança que o Pai colocou do meu lado. Porque eu preciso que eles sintam a mesma coisa, vejam da mesma forma. E sobre a vida daqueles que nessa noite se reconciliam, Pai, eu te peço, risca o nome deles do livro da culpa e reconhece, e reescreve no livro da vida. Em nome de Jesus, Pai, que a Igreja Apostólica Resgate venha viver um tempo de paternidade nesse lugar, porque sabemos que os dias que estão por vir são dias difíceis, mas se estivermos juntos, reconhecendo que sobre nós tem o Pai que nos guarda e nos protege e nos dá força, nós não iremos ver mais o mundo como solução, nós não iremos mais ver o mundo como refúgio, nós iremos vir para a casa do Pai. Aleluia, Jesus. Deus abençoe a vida de vocês, que o Espírito Santo guie e direcione vocês, em nome de Jesus. A igreja aplaude o Senhor nessa noite. Pode voltar para o lugar de vocês. Aleluia. Oh, glória. Vem cá, Lorena, em nome de Jesus. É bolo lá, Lorena, é? Vai ter bolo hoje para nós? Vem cá, rodeia. É? Tem bolo hoje lá para nós? Vem cá, sobe aqui em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Hoje também é aniversário da minha irmã Franciele, né, a irmã Lorena. Tem mais alguém aniversariando hoje aqui, irmão? Alguém que vai aniversariar amanhã? Amanhã não tem culto. Quer aproveitar o embalo e receber a oração hoje? Tem alguém? Aleluia. Se não tem, estende a mão para cá, vamos orar pela irmã Lorena. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Pai amado, Pai santo, Pai querido, nós queremos se alegrar, Pai, com a tua serva. Mais um ano de vida, mais uma primavera. Que o Pai possa cumprir as promessas, que o Pai possa realizar os sonhos e os desejos, que o Pai possa continuar guardando, cuidando, livrando. É o que nós pedimos essa noite, Pai, com a tua igreja, com os nossos irmãos. Se com ela dá sabedoria, dá direcionamento, que essa data se repita por muitos e muitos anos sobre a sua vida, viu? Em nome de Jesus. Quem está alegre nessa noite, aplauda ao Senhor. Deus abençoe, parabéns, viu?
Oh, glória. Amém, queridos? Amém. Irmãos, pastor Leandro hoje está sendo usado por Deus aqui, que é uma benção, viu? Oh, glória. Ele chegou aqui para mim e disse assim: lembra o povo aí?